Olá, Ilma, Matheus, Pascoal, Juliano, Josi, Daniele. Bom dia, querida. Fabiana, Valéria Xavier, Paola, Tabata, Andréia. E aí, meus queridos, tudo bem? Felipe, Phelps. Que bom, André, que a aula foi proveitosa. Tô muito animada com essa turma, tô gostando de ver o engajamento. Flávia, Xará, Giovana. Atualiza a gente sobre onde devemos assistir o material gravado até agora. O material gravado do SEC, Juliano? É pelos links dos replays. Você pode acessar pelo link de inscrição no webinário de cada aula. E hoje a Olivia vai postar um link de replay privado do YouTube para vocês poderem manipular. Olá, Suzana. Bom dia, queridos. Porque o Caio, Gustavo, queridão, tudo bem? Bom dia. Então, pessoal, vamos iniciar aqui mais um dia de desafio cara a tapa. Muito obrigada. Mais um dia de desafio cara a tapa. Acho que a autora não está presente ainda. Vamos ver se ela aparece. Mas hoje eu queria continuar, né? Como vocês devem ter percebido, cada dia eu tô puxando uma discussão diferente a partir do que a gente tá lendo, né? Tem dias que eu falo Teodoro, César. Então a gente já falou sobre estilo, já falamos sobre estratégias de flashback, já falamos sobre personagem, um pouquinho sobre narrador, sobre sumário narrativo. E hoje eu queria continuar falando sobre personagem. Pelo menos foi o assunto que me chamou a atenção aqui, que mais ficou patente para mim ao ler o texto da Lorena Saraiva, que é o que a gente vai comentar hoje. Se ela não tiver, depois ela assiste aqui no replay. Mas eu queria a atenção de vocês aqui para esse aspecto em particular, e obviamente outros que vocês queiram trazer, né, dividir as impressões de vocês. Mas basicamente o que me chamou a atenção aqui no texto da Lorena, ela mandou a sinopse, então eu vou dividir com vocês também. Faz parte de uma tetralogia esse romance, mas pelo que eu entendi, de uma tetralogia com livros independentes. O que conecta eles é que todos eles se passam na Irlanda, um deles na Irlanda do século XIX, se eu não me engano, outros dois na Irlanda atual. Esse é um dos que se passa na Irlanda atual. E alguns personagens também se repetem de um livro para outro, mas pelo que eu entendi, a gente pode lê-los de forma independente. E o que eu queria chamar então a atenção de vocês aqui. Mandei meu texto a tempos, mas acredito que não mandei sinopse. Preciso reenviar com uma sinopse? Não precisa não, a sinopse não é obrigatória não. Alguns enviaram, outros não. Ai, pessoal, só um instantinho que eu vou pegar o meu café aqui. O Autor Nacional Ambiental sua história fora do Brasil. Já vou responder essa questão, tá? Só um instantinho, Flávio.
Bom dia, Andréia. Hoje tá todo mundo aqui meio sonolento aqui em casa. Deixa eu mostrar o Zuki pra vocês. Ó, ele não quer acordar também. Hoje eu confesso que eu tô meio devagar, tá? Tic-teco estão demorando pra poder fazer as sinapses aqui, então vocês me perdoem, tá? Que essa noite eu dormi mal, tive uma péssima noite de sono, tive insônia. Dormi pouquíssimo, então tô meio lenta. Bom dia, Diogo, querido. Diogo é um leitor super sagaz aí, ótimo editor também, então vai me ajudar aqui. Todos vocês vão me ajudar, né? Muito lindo, não é? Ele tá nanando aqui, tá morrendo de sono. Hoje a gente tem uma relação meio simbiótica. Quando eu tô com sono, ele fica também. Porque essa hora já era pra ele estar correndo aqui na varanda igual um louco. Então, queridos, vamos lá. Eu vou começar a ler, né? Já contextualizei vocês aí. E essa personagem desse livro especificamente, que eu acho que é o segundo da tetralogia, é um rapaz, né? Que acabou de sair da faculdade. Até me lembrou, assim, uma proposta parecida com a do apoiador do Campo de Centeio, né? Um jovem meio perdido, reclamando da vida, assim. E ele termina a faculdade em Brasília, ou melhor, acho que ele chega a largar a faculdade no meio, não sei, não termina. Faculdade de Direito em Brasília, e vai para Irlanda fazer um intercâmbio. E acaba para Dublin, né? E fazer um intercâmbio. Então ele vem de uma família abastada, os pais estão financiando esse intercâmbio, mas aí ele decide chutar o pau da barraca e ficar lá depois, porque ele não queria voltar para poder fazer concurso público, para poder arrumar um emprego, então queria ficar lá em Dublin desbundando, não quer nem arrumar um emprego. Então é isso, a gente vai acompanhar aqui esse jovem. Eu identifiquei alguns problemas aqui, principalmente com relação à construção de personagem. E aí quero que vocês me deem as impressões também de vocês, se vocês concordam, se não, tá? Então vamos lá, vou começar aqui. É o prólogo, tá? Que eu vou ler. Como irei sobreviver aqui sem dinheiro? Essa era a única coisa que me vinha na cabeça enquanto eu caminhava pelas ruas de Dublin. Joguei o cigarro no chão e me forcei a pensar enquanto tentava me desviar das pessoas que andavam loucamente na direção oposta. O que não era estranho, eu sempre estava na contramão mesmo. Gostei desse começo, né? Aí só para aproveitar aqui e responder a pergunta. Alguém perguntou aqui se eu me incomodava ou como que era vista a questão de ambientar em países estrangeiros e tudo mais. Olha, eu acho que o problema não é a ambientação em países estrangeiros, né? Eu acho que é a conexão de alguma maneira com a experiência do autor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Aqui a gente tem um personagem que... na verdade, ele é brasileiro e ele está na Irlanda, né? Então tem uma conexão, e especialmente aí conhecendo a autora, ela de fato é uma apaixonada pela Irlanda, pela história do país, pelo que eu entendi já morou lá. Então você percebe que existe uma conexão de fato aqui da história com o que está sendo dito, com a ambientação, com o que está sendo proposto. O que eu acho muito ruim é quando o autor reproduz uma série de estereótipos, de clichês, de livros que são... porque refletem, na verdade, que ele tem uma leitura exclusivamente de livros, sei lá, americanos de fantasia, de livros americanos de hot... E aí o imaginário dele, o imaginário do autor acaba ficando meio restrito, né? Acaba ficando meio colonizado. E aí ele não consegue... Então, por exemplo, já cansei de receber histórias que ficam inverossímeis, no sentido de que a história se passa no Brasil, né? Mas a dinâmica dos personagens reflete a cultura americana. Então os personagens falam com expressões que não são típicas daqui... vivem hábitos que não são típicos daqui, então tem toda uma cultura de high school, de baile de formatura, sabe, que são coisas que não são da nossa vivência. Então, na verdade, o autor adapta a história aqui
só que o imaginário dele é de leituras de livros estrangeiros, e ele perde a conexão com a própria experiência dele, né, submete a conexão da experiência dele a um imaginário que é colonizado, né? Então, isso que eu acho que é problemático, tá? Só para responder aí rapidamente a pergunta de vocês. Então, esse não foi um aspecto que me incomodou aqui no livro da Lorena, tá? Tem outras questões aqui que eu queria chamar a atenção. Então, né, esse primeiro parágrafo termina bem. O que não era estranho, eu sempre estava na contramão mesmo. O problema era que eu tinha duas opções. Ou eu voltava para casa, ou começava a trabalhar em qualquer empreguinho de merda que fosse. Já tinha 8 meses que estava na Irlanda e aquela tinha sido a primeira vez em que eu me preocupei naquele intercâmbio. Meu cartão de crédito ilimitado tinha sido bloqueado. Minha mãe disse que não iria mais me enviar dinheiro e eu tinha exatamente 2 meses para conseguir arrumar um trabalho para renovar o meu visto. Ou era isso, ou eu teria que voltar para a cidade de merda onde eu nasci, Brasília. Aí esse de merda aqui, de novo, me incomodou. Acho que se tivesse sido só uma vez, teria ficado legal. Empreguinho de merda, porque é condizente com o narrador, que é muito jovem, que é meio adolescente, né, que é meio rebelde. Agora ficar repetindo de merda, de merda, de merda, eu acho que desgasta a expressão, né? Eu acho que para qualquer expressão você ficar repetindo assim, você acaba perdendo o efeito dela. Aí, o que era realmente... Então ele diz aqui, minha mãe disse que não iria mais me enviar dinheiro, eu tinha exatamente 2 meses para conseguir arrumar um trabalho para renovar meu visto. Era isso, ou eu tinha que voltar para a cidade de merda onde eu nasci, Brasília. O que era realmente uma ideia insuportável. Lá eu jamais poderia me livrar da ameaça dos concursos públicos. Até porque, né, o negócio é complicado. Você passa a vida estudando, depois entra na faculdade com a esperança de que no final o emprego dos sonhos irá cair magicamente no seu colo, mas na verdade não é isso que acontece. Depois de passar todos os miseráveis dias da sua infância e adolescência sentado em uma carteira escutando assuntos chatos, você ainda tem que ficar mais 800 anos pregado em uma cadeira para concorrer com um monte de desafortunados que estão ali buscando a chance de viver uma vida minimamente decente, mesmo que não condizente com aquilo que sempre sonhou fazer. Aquilo era o fim, definitivamente. E a outra opção por lá? Bom, virar atendente de loja e pedir a Deus para não engravidar nenhuma menina e ter que sustentar um filho, porque um salário de alguém que trabalha com isso não paga nem as inflações do mês. E foi no meio dessa realidade que eu terminei o curso de Direito e dei um jeito de zarpar de lá. Dei a desculpa de que iria aperfeiçoar o inglês, só que a verdade é que eu queria curtir a vida e fugir daquela merda toda, olha o merda toda de novo, daquela merda toda sem ter que dar satisfações para ninguém. E isso funcionou muito bem até aquele dia, quando minhas aulas acabaram e eu liguei para minha mãe super empolgado. Finalmente eu estaria de férias e não precisaria mais ficar indo para a sala de aula, que eu só frequentava para não ser deportada. Tudo isso por causa de uma regra insuportável que a imigração irlandesa colocou. Se você não tem uma quantidade X de presença, então você é expulso, simples assim. Mas no meio de toda a minha empolgação, a velha cortou as minhas asas. Para minha surpresa, ela disse que tinham 2.000 euros na minha conta e que se eu quisesse renovar o visto e continuar vivendo na Irlanda, eu teria de trabalhar para me sustentar. Só que trabalhar lavando pratos nunca esteve nos meus planos. Não mesmo. Isso era o fim. O que eu não entendia era o porquê daquilo. Será que ela não compreendia que no auge dos meus 25 anos eu só queria alguns anos sabáticos antes de me envolver na vida chata de um adulto? Eu já tinha passado 5 anos na faculdade, exatamente depois de uma vida inteira tendo que frequentar a escola. Será que a gente não tem folga nesse mundo? Meu Deus. Vou parar aí. Lorena, querida, tudo bem? Então estamos lendo aqui o seu texto. E aí, pessoal, o que vocês acharam até agora? O que vocês... Achei muito explicativo para um trecho tão pequeno. Personagem mimado. Exatamente, Bruno. A sensação que eu teve que o personagem é muito mimado. O Diego deixou as questões. Eu não achei propriamente ele explicativo, Diogo, porque... Não sei, né? Eu não sei o que vocês acharam aí. Já vi que alguns comentaram isso. Achou expositivo, explicativo demais. Como ele está sendo narrado em primeira pessoa, faz sentido, né, que ele vai mais direto ao ponto, que o autor vai falando o que está acontecendo com ele, né? Que ele não mostre tanto, né?
Agora, de qualquer maneira, eu acho que vocês têm razão num ponto. Eu acho que tá faltando, né, um cuidado que a gente sempre chama atenção, que é assim, o personagem, ele nunca pode ficar muito tempo sozinho, sabe? Porque senão você acaba dando essa sensação, né, de que o texto tá ficando um pouco explicativo demais. Então, não é bom deixar isso tudo aqui na voz desse narrador em primeira pessoa. Seria interessante que aqui no meio do caminho, ele contando aqui, ele já falasse, já entrasse no quarto dele e interagisse lá com os asiáticos que vão aparecer só no final do capítulo, ou com alguém num bar, né, que ele entra num bar e fala com alguém. Então, essa é uma dica que a gente sempre dá, né? Nunca deixe o seu personagem sozinho por muito tempo. Ele precisa interagir com outras pessoas para que ele seja revelado, né? Para não deixar só na mão dele, só no discurso dele. Exatamente, falta interação, falta interagir. E aí acaba acontecendo isso que a Marilena falou um pouco, né? O autor acaba aparecendo um pouco na história, né? Agora, o que pra mim, pessoalmente, né? Eu não sei se foi a intenção da Lorena, a Lorena aí pode aí falar pra gente. Mas o que mais digamos assim, né, me incomodou, né? E se isso foi a intenção da autora, é até um mérito, mas que eu tô achando o personagem meio insuportável, assim, porque ele é mimado, né? Tipo, ele não tem 19 anos ou 18 anos e tá querendo fazer o intercâmbio. Ele já tem 25 anos e tá claramente não querendo assumir responsabilidade nenhuma, né? Ele vem de uma família abastada, você vê que ele tem cartão de crédito ilimitado e tudo mais. E ele trata com desdém a possibilidade de arrumar um emprego, né? A possibilidade de arrumar um emprego. E aí eu falei, caramba, poxa, fica difícil a gente se conectar, a gente criar uma empatia com esse personagem, né? Ele não tá passando nenhuma dificuldade, né? Ele tá querendo aproveitar a vida, querendo desbundar, né? É um burguês chato muito bem caracterizado. O que o Felipe tá falando aqui? Cheio de white people problems, né? Eu achei um tipo de linguagem muito característica do narrador. Isso é legal, dá pra ver que é um cara jovem, mimado e inconsequente. Com isso aí eu concordo, Felipe. Eu não achei a linguagem inadequada, não. Eu acho que é condizente com uma narrativa em primeira pessoa, né? Com uma narrativa em primeira pessoa que narrada por um cara jovem. Eu só achei que ele tá velho demais pra falar assim, né? Pra mim seria mais coerente se ele tivesse 18 anos. Esse tipo de personagem existe de verdade. Pode ser interessante um protagonista que a gente ame e odiar, desde que ele prometa algo melhor. Ficar só nessa característica em jogo. Concordo, exatamente, Lucas. Eu concordo com você. Essa é a sugestão que eu teria que dar, que eu gostaria, né, na verdade, de dar pra Lorena. É criar algum aspecto, algum traço na personalidade desse personagem que, embora ele tenha essas características, embora ele seja mimado, né? Embora ele seja mimado, como a gente vê aqui que ele não quer pegar numa labuta, a gente tem algum traço nele que faça com que a gente empatize com ele, com que a gente crie uma conexão, né? Com que ele tenha algum carisma. Então, por exemplo, o Holden Caulfield, né? No Salinger, ele também é um adolescente que vive reclamando, né? Mas aí ele é mais jovem, ele tem 17 ou 18 anos, se eu não me engano. Então ele vive reclamando, ele é super melancólico, ele não gosta de ninguém. Mas assim, a gente vivencia a angústia do personagem. Ele tem uma série de angústias de personagens que convivem com ele e que revelam essa angústia a irmã lá, o mentor dele, já tem uns 15 anos que eu li esse livro, não me lembro direito. Mas a gente, né, embora ele reclame, ele tenha vários traços assim que irritam a gente não consegue deixar de amar esse personagem, né? Então, essa seria assim a minha sugestão, né? Colocar alguma característica que faça com que esse personagem não seja só um mimado inconsequente que não quer assumir nenhuma responsabilidade e detestável, sabe? Então,
colocar alguma característica aí que faça a gente empatizar, mostrar um lado. Eu acho que a melhor forma de fazer isso é você mostrar O quê? Se eu me vacinei hoje? Não, eu tô... Por quê? Porque eu tô com a camiseta levantada? Não. Então, eu acho que é fazer com que esse personagem tenha algum sofrimento, né? Eu acho que a gente precisa enxergar o sofrimento dele. Porque, por enquanto, ele tá só parecendo um rebelde meio sem causa, que não quer assumir responsabilidade nenhuma na vida, né? Então, eu vou continuar aqui. E aí, teve uma parte... Não é vacina, não, gente. Eu só tô assim porque eu tava com vontade de ficar assim. E aí... tem uma parte aqui especificamente que me deixou com muita raiva do personagem. Não sei se vocês vão concordar comigo, se vocês vão ter a mesma sensação. Então, deixa eu seguir aqui, tá? Vocês vão me dizer. Continuei andando pela calçada com a cabeça pesada. Pensar não era uma atividade que eu continuava a fazer. Olha só. Olha como você vai detestando o personagem. Pensar não era uma atividade que eu costumava fazer. Então você vai, tipo... Pô, o cara nem pensar na vida, nem refletir na vida, reflete, sabe? Então, você começa... Era muito pesado ter que me preocupar. Ainda mais com dinheiro. Ela nunca me negou nada, por que agora estava querendo negar? Cheguei finalmente na entrada da minha casa em Dublin 12 e esperei um pouco antes de abrir a porta. Olhei à minha volta e me lembrei o quanto tinha sido bom passar 8 meses andando ao redor daquelas ruas mágicas sem ter que ficar me preocupando. O céu estava claro e as famosas portas coloridas que delineavam Dublin já não pareciam mais um mundo fantástico pronto a ser desbravado. Agora eu teria que enxergar a cidade de outro jeito. Não seriam mais os bares reluzentes que me convidariam para entrar. Agora, certamente, eu teria que observar as lojas e restaurantes que precisavam de uma pessoa para limpar o chão. Será que eu estava pronto para isso? Sair para trabalhar ao invés de beber? Viver como um adulto e não poder mais ser um moleque despreocupado que eu sempre quis ser? Como uma pessoa muda quem ela é? Aí uma pausa aqui. Eu acho, Lorena, também eu recomendaria aqui que você desse uma equilibrada aqui na narrativa com sentir um pouco de falta de ambientação, ainda mais se passando, né, num outro país, numa cidade que a princípio os leitores brasileiros não conhecem, né, a não ser por um imaginário distante, que você desse um pouco mais de ambientação, contasse um pouco mais dessas ruas, das impressões dos próprios dublinenses, né, do povo local, contasse um pouco como são esses bares, tudo isso no fluxo da ação dos personagens. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Se a intenção foi o ranço, parabéns. Conseguiu emocionar, já conseguiu. Tá todo mundo com o ranço desse personagem. Exatamente. A gente tá... consegue provocar uma sensação de muita raiva com relação a esse narrador aqui. Parei de pensar em tudo aquilo e esfreguei a mão no rosto. Eu não podia ficar remoendo coisas chatas e assuntos pelos quais nunca me interessei. Sempre fui tão espontâneo e fiz o que me deu na cabeça, porque agora teria que ser diferente. Negativo, eu precisava voltar a mim. Olhei para as pessoas que caminhavam com cachorros no parque que tinha em frente à minha casa. Fechei os olhos e tomei coragem para abrir a porta. Entrei e, graças a Deus, percebi que nenhum dos asiáticos nerds estava no local. Graças a Deus, eu não estava com saco para aguentar o papo chato deles. Então, além disso, o cara não tem empatia nenhuma, detesta os asiáticos, detesta todo mundo, detesta os pais. Mas também, né, dormiam 2 no mesmo quarto e eu dormia sozinho no meu. Então, eles se achavam no direito de ficar invadindo o meu aposento para conversar papo furado. Ô povinho carente, viu? Sem contar nas vezes que eu levava a mulher pra lá, o que acontecia quase sempre, e eles ficavam em cima tentando puxar papo. Por várias vezes me perguntei onde eles esqueceram a noção deles. Mas enfim, abri a porta com a sensação de liberdade e arranquei a roupa. Me joguei na cama e fiquei observando... Aí essa parte eu não aguentei de ódio. E fiquei observando meu corpo moreno, cor de chocolate, enquanto a luz refletia nos gomos da minha barriga. Colega, passei a mão no meu abdômen. A partir de hoje terei que lhe usar com mais frequência. Talvez nós tenhamos pouco tempo para aproveitar as gringas desse lugar. Terminei de conversar com o meu corpo sarado e me levantei. Me olhei no espelho e passei a mão no rosto. Qual opção era pior? Ter que trabalhar de graça
em algum subemprego ou voltar para aquela cidade cinza e sem graça. Definitivamente eu não me imaginava em nenhuma das duas opções. E aí, o que vocês acharam? Cara, eu fiquei com vontade de dar um soco na cara desse personagem. Se você for para pensar, é uma espécie de empatia negativa. Eu tô curiosíssimo pra saber como ele vai se ferrar. É um egocêntrico. Enfim, Lorena, no mínimo você convenceu muito a gente desse personagem, né? Cara, exatamente, foi o que o Bruno, eu pensei exatamente isso. E eu li o livro em voz alta aqui com a Andressa e a gente teve a mesma sensação. A gente falou, cara, ele vai se propor a se mexer. E aí, então assim, pior que eu conheço gente assim. Então, eu acho completamente verossímil até o personagem. E é muito interessante ele provocar tantos sentimentos assim de ranço, né, na gente. De bom dia com ódio. Então, isso é legal, né? Porque é aquilo que a gente fala, o personagem, ele não precisa só despertar sentimentos positivos na gente, né? A gente tem que... a gente não pode ficar indiferente a ele. Agora, duas questões me vieram à mente. Primeiro, assim, né? Se essa até eu tenho um ranço dele. Primeiro, se essa é a intenção, né, da Lorena, se de fato você quer criar aí um anti-herói, se você quer criar alguém por quem a gente tenha ranço, e mesmo assim, né, alguém que seja completamente detestável, né, que nem, por exemplo, o personagem lá do Tirza, que é um pai que tem uma relação incestuosa com a filha, que olha pra filha com desejo. O cara é absolutamente asqueroso e controlador, e você fica com o ranço dele o livro inteiro, cozinhando aquele sentimento negativo pelo personagem. Então tem que ver se de fato essa é a sua intenção, é construir um personagem que de fato seja detestável, que afaste assim, o leitor nesse sentido, ao mesmo tempo que deixe ele curioso. Primeiro, e segundo, assim, eu acho que se for essa a sua intenção, mas incluindo a ambientação aí, acho que pode ficar com um ritmo perfeito. Legal, concordo, Diogo, eu acho que faltou isso, né? Humbert, o Caio falou aí também, exatamente. Então, acho que primeiro faz falta, assim, de qualquer maneira, independente aqui do personagem, que a gente vai voltar a discutir já, eu acho que falta uma ambientação em Dublin, falta mostrar as ruas, as pessoas, ele olhando para as pessoas, ele reparando nos costumes, ele sentando num bar. Ele pode ter essa reflexão toda sentando num bar, e aí pede uma cerveja para atendente, e aí pensa alguma coisa. Você pode até aumentar o ranço desse personagem, ele pode tratar mal as pessoas, enfim, colocar ele para interagir com outros personagens. Isso é muito importante, tá? Então, o primeiro passo, a ambientação, colocar ele pra interagir com outros personagens. Segundo ponto, se perguntar se de fato essa é a intenção, né? Criar um personagem detestável, criar um anti-herói, alguém pelo qual o leitor tenha ranço, pra depois não gerar nenhuma inconsistência. Porque se essa não for a sua intenção, ele não é simplesmente um jovem de 17, 18 anos, que nem é o Holden Caulfield, que tá angustiado com os rumos da vida dele. Não, ele já tem 25 anos, ele tem uns pais que ficam sustentando ele não quer nem arrumar um emprego, ele não quer fazer nada. Então, assim, ele é um personagem de caráter duvidoso, né? Isso já fica muito claro logo no começo. Então, é ver se é isso que você quer pra poder manter essa consistência. E eu acho que, assim, se você for nessa pegada do anti-herói, aí eu acho que você vai ter que radicalizar, né? Você vai ter que radicalizar e colocar esse personagem pra, sabe? Aí ele realmente vai querer encontrar uma maneira de conseguir dinheiro fácil. E aí, sei lá, vai ser Michel, ou ele vai roubar, vai ser um golpista, um 71, pra poder manter esse personagem coerente, sabe? Ele de fato não tá querendo fazer nada pra ganhar dinheiro. Se os pais não mandam... ele é um parasita, né, dos pais, ficam mandando dinheiro pra ele e tal, com 25 anos, aí os pais resolvem botar um limite nisso, ele não aceita, e aí se o cara realmente, o personagem realmente é esse cara sem caráter, aí eu acho que você tem que radicalizar isso mesmo, pra poder frisar essa construção na cabeça do leitor. Então ele vai partir pro dinheiro fácil, sabe, eu acho que aí você vai ter que se preocupar de fato com manter
essa consistência desse anti-herói. Para anti-herói vai ter que cavar bem mais fundo, exatamente. Penso que a ambientação em romance tem que aparecer do começo ao fim. Exato, assim, não precisa ser aquela ambientação ultra descritiva, né? Eu sempre falo que eu acho que o bacana é quando a ambientação ela vai acontecendo no fluxo da ação do personagem, né? Ou seja, ele tá andando pelas ruas de Dublin, então ele vai descrevendo, ele vai narrando as impressões dele. Quando ele chega no bar e pede uma cerveja, aí ele pediu uma cerveja, sempre as canecas gigantescas, muito maiores, dá 10 dos chopps que a gente compra em Brasília, portanto, enfim, aí vai, né, ele tem muita coisa interessante para esse narrador comentar, ainda mais desse ponto de vista de alguém que é mimado, que é mau caráter, que não tá querendo fazer nada da vida, e esse negócio dele ali, passando a mão nos gomos do abdômen, eu falei, Jesus do céu, vou socar a cara desse homem. Então, assim, ele pode ser um cara super escroto também com as mulheres e tal, não tem nenhuma empatia lá pelos roommates dele. Então, eu acho que você pode, se a decisão for essa, né, de construir o anti-herói, você vai ter que ir mais fundo, né, cavar mais fundo, como alguém disse aí. Porque no começo eu fiquei na dúvida, eu falei assim, não, bom, será que ele é só alguém aí meio inconformado com a vida dele, querendo viver uma aventura, mas tá disposto, eu achei que fosse enveredar por esse caminho, que ele fosse querer arrumar um emprego lá e se desvincular dessa família rica que queria que ele fizesse concurso público e se aventurar lá e que esse processo fosse ser a transformação do personagem. Mas eu vi que não, né? A construção do personagem aponta para um outro lugar. Então é isso, né? Ficam essas perguntas, Lorena. Se é isso mesmo que você quer, se é construir um anti-herói, construir um personagem pelo qual a gente tem ranço, e aí eu acho que cabe acentuar mais isso, né? Então você pega os anti-heróis, eles são pessoas que realmente colocam questões morais radicais pra gente, né? Tô falando pra vocês, o protagonista do teaser, ele tem sentimentos incestuosos pela filha, ele controla, ele é super xenófobo, a filha namora um marroquino e ele detesta isso, e enfim, e no final ele comete um ato radical, que é algo absolutamente moralmente inaceitável. O Humbert, um dos maiores anti-heróis também, pô, o cara estupra uma garota de 12 anos, né? Tipo, é um pedófilo, assumidamente pedófilo, que não se arrepende de ser pedófilo. Então, assim, é um personagem ultra bem construído. Nabokov, pra mim, é um dos maiores escritores do século XX. Mas, assim, os anti-heróis, eles têm que, de fato, colocar dilemas morais radicais, né? Você não pode ficar aqui num meio termo, né? Só deixar esse personagem detestável aí, não. Cara, aí ele vai ter que vai ter que cavar fundo nesse chão aí pra gente realmente comprar essa história. Ou ele pode passar por uma transformação radical pra virar um bom herói. Sim, pode. Acho que o personagem deveria se revelar mais através das ações do que das indagações. Ficaria mais forte e interessante. Então, concordo, Carlos. Eu acho que é isso que o Diogo também falou, né? Algumas pessoas apontaram que... e que é uma dica, né? Que a gente dá com relação à construção dos personagens, que não deixe seu personagem muito tempo sozinho. Em algum momento ele precisa interagir. Então, acho que uma boa ideia, Lorena, é ele sentar, antes dele ir pra casa, enquanto ele tá tendo essas reflexões... Ele senta num bar e pede uma cerveja, e aí a gente conhece um personagem secundário, que é o atendente do bar que ele sempre ia. Enfim, e aí a gente sabe o que o personagem pensa sobre os irlandeses, sobre os dublinenses, sobre os costumes locais. Ele precisa comentar esses costumes locais. Então coloca ele pra interagir aí. Tá faltando, de fato, interação pra a gente não ficar só na cabeça do personagem, porque isso acaba cansando. Colocar mais ambientação aí, como algumas pessoas já reiteraram também. O pato dele precisa ser uma pancada forte. Pode ser uma história do ponto de vista do vilão, né? Anti-herói. Sim, pode, claro.
Ou também, ao invés de encontrar um grande amor, ele pode encontrar uma mulher que age igual a ele e aí começa o desafio. Também, Lilian. Acho que ele poderia se envolver com tráfico de drogas. Eu fiquei imaginando algo por aí, né? Ou ele vai se envolver com tráfico de drogas, ou vai ser mexer, ou vai ser um 171, vai fazer pequenos golpes. Isso seria bem verossímil, ser traficante. Ele não tem cacife pro tráfico, nem pensar. Muito bom, Lucas, é verdade. A Lorena tá dizendo pra gente, então, é um anti-herói. E a Lilian tá falando, Lorena, cava mais fundo que vai ficar interessantíssimo, eu concordo. Algum problema em tornar o anti-herói? Não, problema nenhum. Temos maravilhosos anti-heróis. Acabamos de falar aí do Humbert de forma nenhuma. Seu personagem pode ser um anti-herói. Pode ser um anti-herói, pode ser um vilão, pode ser... Sem uma sincera evolução, ele não pode ser traficante nem concurseiro. Mas eu fiquei mais imaginando ele assim como um pequeno golpista, sabe? Vai dar golpes em mulheres, já que ele se acha tão bonitão assim, que ele vai dar golpe em mulher. Fiquei imaginando uma coisa assim. Uma vez uma amiga minha me contou que ela foi na Argentina. Escutem essa, ela foi na Argentina. Eu fiquei imaginando, eu lembrei do personagem da Lorena. Ou melhor, lendo o personagem, a história da Lorena, lembrei dessa minha amiga, né? Que ela me contou que ela foi à Argentina e que aí ela sentou num bar pra poder beber com uma amiga dela. E aí chegou um cara, assim, um argentino lindo. Cara, assim, tipo, modelo. E aí começou, né, a flertar com ela. Ofereceu pagar um drink e tudo mais. E ela, ela, tipo, não tô acreditando. O que esse homem quer comigo? E assim, né, não é possível. E aí o cara lá, será que ele realmente quer ficar comigo e tal? Não sei o que. E aí ele pagou um drink pra ela, e foi todo romântico e tal, e foi levar ela até em casa, e aí, aí chamou ela pra ir pra casa dele, eu acho, não, foram pra casa dela, enfim, já não me lembro mais. E aí, ela falou que foi maravilhoso, e que o cara era bom de cama, e super carinhoso, e não sei o que mais, e que depois eles ainda tomaram um banho, e ele lavou o cabelo dela. Ela falou assim, nossa, eu nunca vivi algo assim, nunca ninguém lavou, um homem nenhum lavou o meu cabelo, e tal, e não sei o que. E aí, de repente, o cara, na hora que tava indo embora já de manhã, o cara recebeu um telefonema, e aí começa a falar, hola, pero... não lo creo, ai, por Deus. E aí começa a falar com alguém no telefone, e aí começa a chorar no telefone, chorar. E aí fala, ai, por favor, Tatiana, você não vai acreditar o que aconteceu, né? Falando lá em espanhol, você não vai acreditar o que aconteceu. A minha sobrinha teve uma hepatite fulminante, foi pro hospital, enfim, inventou alguma doença, alguma coisa, dizendo que ele precisava de medicamentos que custavam, tipo, 20 mil reais, né, equivalente lá em pesos, custavam 20 mil reais, se ela podia dar esse dinheiro pra ele. Então, aí ela começou a ficar desesperada, aí ela falou assim, ai, vamos no banco. Aí ela, meu Deus do céu, esse cara vai começar a me intimidar aqui. Aí ela falou assim, não, tá, tudo bem. E aí ela falou assim, eu vou até a casa, eu vou lá eu vou até o hotel onde ela estava hospedada com a amiga dela. E aí foi até lá. E aí subiu desesperada e falou assim, pelo amor de Deus, a gente tem que sair daqui. Ficou com medo do cara no final das contas, óbvio, né? Então o cara era um golpista. E aí eu me lembrei dessa história que ela me contou. Eu achei que esse personagem ia ser alguém assim, né? Já que ele se acha tão gostosão, que ele ia ser uma espécie de bichê que seduz as mulheres e dá golpes. Ela quer um anti-herói. Ela disse aqui, acho que nesse caso tem que barbaridade e descrever ações mais do que reflexões. Cinderelas avessas. Ele como prostituto seria muito legal, né? Para narrativas anti-herói em primeira pessoa, mas eu gostei bastante. Lorena, apaixona por uma prostituta experiente. Ao invés de só contar a história... Isso aí. Legal que a gente tem vontade de saber o que vai acontecer. A apresentação do personagem, ambientação e conflito já deve aparecer no primeiro capítulo. A Giovana tá perguntando. Sim, Giovana, com certeza, assim, né? O primeiro capítulo, né? Como os primeiros capítulos, né? Ontem a gente, inclusive, tava falando isso. Senti sua falta, Giovana. Você não tava ontem lá na aula do SEC, eu tava.
Então, assim, todo o primeiro ato, né, que são, assim, digamos assim, os 25% da história, eles precisam cuidar de apresentar, dar conta de apresentar os seus personagens principais e o seu conflito. Então esse empreendimento já tem que começar logo no primeiro. É claro que você não precisa terminar o primeiro capítulo já tendo colocado toda a situação, tendo colocado o problema do personagem, definido o personagem. Você tem um pouco mais de tempo para fazer isso, né? Dizem aí os roteiristas que gostam de quantificar e metrificar tudo, que é nos 25%. O primeiro ato não deve durar mais de 25%, senão o livro começa a ficar cansativo, a história começa a ficar cansativa. Então é bom que no primeiro, né, mas não só no primeiro, nos primeiros capítulos você cuide disso, né, de colocar a situação, apresentar o seu personagem, as características dele, aqui já aparecem as características e o desejo do personagem, e aí colocar o problema. No caso da Lorena, a gente já vê tudo isso logo no começo, né, logo nesse prólogo a gente já vê qual é a característica, a essência do personagem, a gente já vê qual é o problema dele, o que ele quer, ganhar a vida sem ter que fazer nada, e o obstáculo para isso, os pais cortam o dinheiro dele. Então a gente meio que já tem tudo, mas não necessariamente você precisa fazer tudo isso já no primeiro capítulo, você pode se demorar um pouco mais, né? O primeiro serve para apresentar mais a protagonista, aí no segundo você entende o desejo, depois aparece o obstáculo aparece aos poucos, então você pode alongar mais ou menos isso aí, tá? Só que não passar desses 25% para não começar a ficar cansativo. O Marcos está perguntando se eu já li a sinopse. Eu não li, mas eu narrei aqui para vocês, né? Especialista em golpe do baú, seria interessante. Aí tem treta. Que homem é esse, senhor? Minha amiga caiu num golpe parecido. Olha o golpe. Golpe não, arte. Dá golpe em mulheres, vai até encontrar alguém que muda... isso seria legal, né, Marilena? Vai dando golpe em mulheres até encontrar uma mulher que mexa com ele de uma forma diferente, né? Ou que seja mais esperta que ele, que seja mais um 7-1 que ele, que acabe engabelando ele. Seria interessante, hein? Eu gosto quando personagens mudam pro lado positivo, mas vão a fundo nas suas misérias. Esse personagem é muito bom pra isso, concordo, Tamires. Penso ele tentando dar um golpe numa senhora e ela se revelar uma mentora, alguém que acaba sendo o gatilho da virada dele. Também pode ser, Lucas. Estava, mas deitada com meu baby, por isso eu não consegui interagir. Ah, legal, Giovana, então bacana. Que bom. Tô contigo, Tamires. Olá, Rafael, bom dia. E aí, pessoal? Então acho que é isso, tá? Falamos aqui, manda as ideias. Então, acho que todo mundo aqui deu bastante ideia pra Lorena. O melhor é que ninguém tá adivinhando o que vai acontecer. Então tá, Lorena, vamos só ver, hein? Mas atenção a essa coerência, tá? Não me lembro onde, mas acho que foi num filme. 2 golpistas tentando dar o golpe um no outro. Exatamente, isso fica legal, né? Um filme do Will Smith. Eu vi um outro filme também legal em que... acho que como é que é? Com aquele Miles Teller e com aquele cara que é super bom, que é excelente ator, que faz comédia, meio gordinho assim, como é que é o nome dele? Enfim, são 2 golpistas, mas um é claramente mais mau caráter do que o outro e já tá ali plantado que ele vai dar o golpe em algum momento. E não dá outra no final, o cara se ferra porque eles começam a traficar armas. Na verdade, a vender armas, né? Só que fazendo várias gambiarras, armas pro mundo inteiro. Muito, muito legal esse filme, Lorena. Vale a pena pra você assistir aí. Depois eu vou me lembrar do nome e passar pra você. Mas que traz esse perfil aí desses anti-heróis, assim. Que se envolvem com coisa errada em outros países. Me lembrou uma cena da filme Prêmio Se For Capaz com o Leonardo DiCaprio, a mulher achando que estava dando golpe no personagem do DiCaprio e ela que levou o golpe. Esse filme é maravilhoso também. Eles se apaixonam, só que não conseguem confiar um no outro. Interessante, boa. Essa premissa é boa também, Giovana.
Então, Lorena, acho que o pessoal deu várias sugestões bem interessantes aqui, né? No mínimo, o personagem e a apresentação aqui do conflito despertou a gente. Olha só como a conversa foi viva. Você criando vanguarda nas redes sociais. Esse trabalho que, sem você perceber, pode acontecer uma vez por semana. Ah, obrigada, Felipe. Muito obrigada. Fico muito feliz. Então, pessoal, é isso, tá? Acho que foi bem proveitosa a nossa discussão aqui. Amanhã a gente traz mais, tá? E é isso. Então, tô recebendo uma porção de originais. Fico sempre lendo, né? Mais do que... tem que escolher só um, mas eu tô dando uma olhada em vários. E tento escolher sempre... escolho alguns de forma aleatória, outros eu pego e vejo se vai... render, que tipo de discussão vai render, que possa ser proveitosa aqui. E é isso então, pessoal. A gente se vê amanhã. Ontem esse perfume de mulher e a mudança pode vir nesse sentido, sem dúvida. Show, Andréia. Sérgio, tem um vídeo lá no nosso canal que a gente fala sobre a nossa política de recebimentos de originais, tá? Tá lá no nosso canal no YouTube. Novas políticas de recebimento de originais. Acho que são assim. E pra mandar texto pro desafio do Cara Tapa, é só como o Diogo disse, o link tá lá na bio. A Flávia tá perguntando aqui, nas regras eu havia lido sorteio, mas a escolha é meio aleatório, né? Isso não importa, né? Eu olho assim e aí às vezes sorteio um número e vejo, às vezes o número que eu escolho a pessoa mandou fora dos padrões, mandou o livro inteiro ou mandou uma outra cena e eu desconsidero. Às vezes eu escolho pelo que eu acho que vai render. Mas enfim, eu tô dando uma olhada no que vocês estão me mandando. Depois eu posso até fazer uma live dizendo assim os principais problemas que eu vejo nos originais de forma geral, né? Já fiz algumas lives falando sobre isso, mas eu posso fazer uma aqui ao final do desafio, porque os problemas se repetem. Amanhã tem tapa. Pode ser, Rosângela, tudo bem, então tá, fica combinado. Amanhã então eu vou escolher um conto, tá? Olha só, Anteira Paranoica, eu tô fazendo aqui live todos os dias pra contar pra vocês. E o critério pelo qual eu escolho é aleatório. O critério pelo qual eu escolho é aleatório. Então o que importa pra você? Se você quer uma leitura crítica do teu texto, procura um parecerista pra fazer uma leitura crítica do teu texto. Então tá bom, pessoal. Então a gente se vê amanhã vamos ler um conto então amanhã, tá bom? Vou escolher um conto. Beleza, pessoal? Beijo grande. Até amanhã, gente.